Eu queria ler com você um texto de Lucas capítulo 8, versículo 22, por favor. E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus, adormeceu. E abateu-se sobre o lago uma grande tempestade e fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordar Jesus, exclamando: Mestre, Mestre, estamos ao ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a fé de vocês? Ou, em algumas versões, homens de pouca fé. Mas eles, atormentados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas ele dá ordens e eles obedecem? Amém. Espírito Santo, faz esse pão ser multiplicado, para que cada um dos meus irmãos possam ser alimentados, e que sobre cestos, para a gente poder levar para a nossa família, e para os outros que amanhã nós vamos encontrar, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, esse texto aqui conta a história de um teste, de uma prova. São os discípulos de Jesus que estão no barco. Então não é alguém que não anda com Jesus, que não quer Jesus, que não quer saber de Jesus. É alguém que quer saber de Jesus. E se você está aqui essa noite, um domingo de sol torrando, você talvez veio correndo da praia, você decidiu sair de casa no calor para vir aqui ouvir a palavra de Deus, é porque você está seguindo Jesus. Você não veio aqui, eu tenho certeza, porque há um pregador, uma pregadora. Você quer Jesus, você quer Deus na sua vida. E Jesus coloca os seus 12 discípulos em um teste, em uma prova. Ele chega para os 12 e fala: vamos para o outro lado do rio. E quando ele fala vamos para o outro lado do rio, os 12 entram no barco, e no meio do caminho, entre um lado e o outro, tem uma tempestade. Essa tempestade, ela é pedagógica, porque Jesus sabia que ela ia ocorrer. Jesus tinha conhecimento da tempestade. E Jesus, tendo conhecimento da tempestade, não foi uma surpresa para Jesus a tempestade, foi uma surpresa para os discípulos. Eu chamo essa tempestade de pedagógica porque Jesus está aqui num lado do rio, e a tempestade não aconteceria se eles não pegassem o barco. Então Jesus chama eles não para atravessar o rio, mas para passarem por uma prova. Entre um ponto de chamado e a chegada do outro lado, tem provas no meio. E quando Jesus chama e aquela tempestade vem, Jesus dorme na tempestade. E ele dormir na tempestade, os 12 se apavoram. Bom, eu não sei você, mas eu me apavoraria também, se eu estivesse lá. Eu não entro num barco. Esse dia minha esposa, a gente ganhou um cruzeiro. Eu falei: pode presentear outra pessoa. Não entro num barco. Rapaz, se eu entro no barco, se der um ventinho, eu me apavoro. Eu me apavoro, é uma coisa que eu não consigo entrar num barco, entrar num cruzeiro. Se eu estou lá, eu sou o primeiro a chamar Jesus. Eu saio na frente de todo mundo. Primeiro vento aparecendo, vamos acordar ele. E eles acordam ele: mestre, mestre, apavorado, nós vamos afundar. Jesus levanta, vira para a tempestade, para o vento, para a água e fala: shh. Ele dá uma ordem: cala-te, silencia. E aí Jesus, o que ele faz? Ele vira para os discípulos e fala assim: cadê a fé de vocês? Ou homens de fé pequena. E eles se apavoraram e falaram: gente, quem é esse cara? Que até os ventos obedecem. Esse foi o texto que a gente leu.
Lendo o texto, explicando o que aconteceu, eu quero aplicar aquilo que Deus falou no meu coração nesse texto. E como que ele se aplica a nós? Como que a gente pode extrair verdades para amanhã a gente colocar em prática? Primeira coisa que eu aprendo é que precisamos discernir se foi nós ou Jesus que nos colocou na tempestade. Vou repetir. Precisamos discernir se foi nós ou foi Jesus que nos colocou na tempestade. Porque talvez você está numa tempestade que não foi Jesus que colocou, foi você que se meteu. Você que o pai e a mãe disse para não casar, porque aquele cara não seria um bom marido para você, agora ele é uma tribulação na sua vida. Essa tempestade não foi Jesus que colocou, você se meteu. Obrigado pelo amém. Você entrou numa sociedade que Jesus falou e a Bíblia falou para você não entrar, mas você ficou desesperado e ganancioso com os possíveis ganhos e você entrou na pirâmide financeira. Não vou falar nomes das pirâmides, bitcoins e companhia. Bitcoins não, né? Outras. Jesus não chamou você para entrar nesse barco. Você que entrou. Essa tempestade não tem nada a ver com ele. Você decidiu sair de casa e agora sua família está sofrendo consequências violentas, seus filhos estão com ataques psicológicos, têm que ser tratados porque a ausência paterna fez um grande buraco. Esse vento não foi Jesus que mandou, foi você que causou. Então é importante a gente discernir primeiro, essa tempestade é de Jesus ou é minha? E não vamos nem trazer o diabo para a conversa, porque o diabo não tem história aqui, ele não tem lugar. É Jesus que cuida de você. Posso ouvir um amém? Porque quem discipula e disciplina filho não é vizinho, é pai. Então tira o diabo dessa história. Aí diabo, deixa o diabo lá. Ou você teve uma decisão errada, ou é Jesus que está provando você. Posso ouvir um amém? Mesmo que o diabo esteja no meio da história, mas ele está na corrente, porque o diabo não faz o que ele quer, ele faz o que Jesus deixa. Então é eu e Cristo, eu e Jesus aqui nessa história, é você e Cristo. Então primeira coisa, essa tempestade que você está vivendo, foi você que pegou com a mão, você se meteu numa briga da família que ninguém mandou. A Bíblia diz que quem pega a questão alheia, sem for chamado para isso, é pegar um cão pela orelha. Tenta pegar um cachorro pela orelha, pode ser um pincher, ele vai te morder. Tem gente que pegou Rottweiler pela orelha aqui, pegou Pitbull pela orelha. Aí você fala, ai, olha aqui, ó, Deus está me provando. Olha aqui o cachorro mordendo. Não, Deus não está provando não, você se meteu onde não devia. Estou passando uma luta, porque Deus me botou numa luta. Não te botou na luta não, você se enfiou numa luta. Deus inclusive falou para não entrar aí. Você entrou. Pastor, tá bom, então vamos definir. Eu não peguei essa luta pela mão, essa guerra, eu não criei esse vento. Então tá bom, vamos separar. A luta eu peguei é a luta que Jesus mandou, o vento que Jesus mandou. Se o vento que Jesus mandou, esse vento é pedagógico, vai trazer lições, aprendizado, maturidade e sabedoria. Amém? Por esse vento pode descansar e dar glória a Deus, porque no final você vai sair melhor do que entrou na prova. Na escola, você estuda a lição, sim ou não? E faz a prova, é ou não é verdade? Sim ou não? Você estuda e vai para a prova. Com Deus você faz a prova para aprender a lição. Você passa pela prova e na prova você aprende. Então se for Deus, fique em paz, que Deus está conduzindo a lição e você vai sair daí melhor do que entrou. Amém? Pastor, mas não foi Deus, eu criei o negócio. Aí você tem uma saída: clamar por misericórdia. Por que misericórdia? Porque misericórdia é diferente de graça. Graça é receber o que eu não merecia, receber um benefício que eu não merecia. E misericórdia é deixar de receber uma correção
que eu merecia. Então vamos lá, uma ilustração. Eu lembro que quando eu era pequeno, o meu pai colocou na minha casa uma lâmpada fluorescente, aquela lâmpada comprida, fluorescente, que hoje é comum, mas na época era a primeira lâmpada fluorescente da casa, do bairro. Lâmpada comprida, fluorescente. E o pai reuniu a casa. Instalei essa lâmpada, aonde? Na antessala, no lado de fora da cozinha, assim, num lugar fechado. E essa lâmpada custa o preço de um carro. E eu ali. Então, eu não quero que jogue bola aqui. Eu não quero que brinque com aqui não é lugar de bola. Certo? E se quebrar essa lâmpada, é o preço de um carro. Eu vou pegar de chinelo quem jogar bola aqui. E estava meu irmão mais nova, estava ali, tropa. Um dia, o que o Telmo foi fazer? Satanás entrou na minha mente. Satanás falou, vai lá, joga bola. Aonde? Lá. E eu na parede. Papá, a bola vinha. Papá, a bola vinha. Papá, a bola foi. Ela pegou na lâmpada, a lâmpada soltou. Eu tenho até hoje a imagem na minha mente. A lâmpada caindo, levou 6 dias para cair. Ela foi caindo. Enquanto caía, eu calculava o preço do carro. Enquanto caía, eu imaginava a cinta, a vara, eu imaginava tudo que viria após a queda. E ela caiu, eu lembro, gente, está aqui na minha memória. E aqui nasceu o Vale da Sombra da Morte. Aquele versículo. Não foi apavorante para mim. O que eu fiz? Isso era um dia tipo hoje, fresquinho, 38 graus. O pai chegava às 5 horas da tarde em casa. Eu fui dormir. O pai chegou às 5 horas, eu estava deitado debaixo de 3 cobertores. Suando. E o pai entrou no quarto, eu lembro até hoje, ele, cadê? Aí eu vi ele, o que houve aqui? Aí a minha mãe, a lâmpada, o Telmo jogou uma bola, onde é que está esse amarelo? Ele me chamava de amarelo. Onde é que está esse amarelo? Ele foi dormir. Ele abriu a porta, entrou, e eu, enganando meu pai, olha aí. Eu acho que na hora, aqui nasceu o conceito de misericórdia. Na hora ele pensou, que pena desse menino. E ele não me salvou. Salvou é coisa de velho, né? Ele não me corrigiu, ele não deu uma chinelada em mim. Então nesse dia eu deixei de receber um castigo que o nome disso é misericórdia. Para você que entendeu o conceito de misericórdia, sabe essa consequência de tudo que você errou? Pede para Deus ter misericórdia, para que não venha sobre você aquilo que você merece. Você entrou numa guerra e criou uma tempestade que Deus não pediu. Ainda que seja com o objetivo de acertar, Deus não pediu. Bom, então primeira coisa, discernir. Discernindo, a gente vai para frente. Agora vamos ficar com a tempestade de Deus. Foi Deus que me chamou e no meio Ele está me provando. Vamos partir desse princípio. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, precisamos lembrar que andar com Jesus não nos isenta de tempestades. E aqui, falando isso, eu quero jogar uma bomba na estrutura da teologia da prosperidade, na teologia do triunfalismo, na teologia coach e todo tipo de evangelho que não é o evangelho de Cristo. Você pode servir a Jesus e sofrer tempestades. Os discípulos sofreram. Você pode servir a Jesus e passar por crises no casamento, crises na família. Você pode servir a Jesus e a enfermidade bater porta na sua casa. Você pode servir a Jesus e alguém que você ama pode ser levado por um vírus. As tempestades são de verdade. Eu estava ouvindo um homem de Deus chamado John Piper. John Piper era um grande homem de Deus, americano, batista. E ele falou que
teve um momento da vida dele que o seu filho não estava firme na fé. E nesse momento que ele não estava firme na fé, ele buscou com diligência, com o presbitério da igreja, uma oração para tentar resgatar e trazer esse filho para perto do coração de Deus. E ele falou como foi difícil. E eu estou falando de um homem nobre e piedoso, que ama Deus, conhece a palavra, que tem requisitos e know-how para ensinar todos nós aqui. Mas mesmo assim estava passando por um grande vento na casa dele. Então, segunda verdade aqui é que os discípulos passaram pela tempestade. Se você é discípulo de Jesus, não pense que as tempestades não vão chegar na sua casa, não vão chegar no seu coração, na sua vida, na minha e na sua vida. Pastor, você está dizendo que elas devem vir e você quer que venha? Está amarrado, está repreendido, como você quiser. Eu não quero e não oro para que aconteça, mas quando elas chegarem, e elas podem chegar, elas fazem parte do processo. Jesus não te ama menos por isso. Jesus não te vê como menos ou como alguém não crente, porque Ele mandou uma tempestade para provar a sua fé. E as tempestades vêm para provar a nossa fé, porque para Jesus a gente não precisa provar nada, mas a gente precisa provar para nós mesmos. Deus, quando extrai alguma coisa de nós, Ele não extrai para mostrar para Ele, porque Ele já sabe. Ele extrai para a gente saber o que a gente tem, quem a gente é. Ou para mostrar que a gente não é tudo isso que pensa, ou para mostrar que a gente é muito mais do que está pensando. Às vezes Ele nos prova para mostrar, está vendo, cara, tem muito mais aí dentro. Tu é meu filho. Ou talvez Ele prova para dizer, tu não é tudo isso, baixa a tua bola. As provas fazem isso com a gente. Então a primeira coisa, discernir se essa luta foi Deus que colocou ou foi eu que entrei nela. Segundo, entender que as tempestades fazem parte. A Bíblia diz que as ondas cobriam o barco. Tem momentos que as ondas da vida cobrem a nossa fé. A gente não alcança. A gente acredita, mas não acredita. Quem aqui acredita que o maior traficante ou líder do Hamas, o maior traficante do Rio de Janeiro ou o líder do Hamas pode encontrar Jesus e entregar sua vida para Ele, se converter e mudar totalmente? Quem acredita nisso? Diga amém. Agora pense naquele seu parente mais difícil, aquele que vai contra a sua fé, aquele que é o pá virado, a curva do rio. Pensa nele. Quem tem a mesma fé para ele se converter? Levanta a mão. Rapaz, 30% tem a mesma fé, o resto não tem mais. Porque a gente acredita de longe, quando chega perto a gente tem dificuldades. E tem ondas, e é difícil mesmo, porque você está orando há 15 anos pelo seu marido, e parece que só piora. E a última semana você recebeu uma carta de divórcio. Aí a onda veio e cobriu toda a fé, escondeu a fé. A fé ficou naufragada. Tem dias que a nossa fé não alcança. A gente acredita, mas não acredita. Isso é uma verdade. Existem situações que pensamos, agora acabou. Agora acabou. Uma infidelidade, um abandono, uma enfermidade cabal, violenta. Parece que acabou. E aí, nesse momento, a nossa fé não consegue abaixar essa tempestade. A gente não consegue fazer ela diminuir os ventos. Terceira coisa importante. Esse texto nos ensina que não podemos esquecer que Jesus não perde o controle de nada. Vou repetir. Jesus não perde o controle de nada. Ele pode estar dormindo, mas Ele não perde o controle de nada. Se Ele está no barco, Ele não perde o controle de nada. Não podemos esquecer que Jesus nunca perde o controle. Enquanto navegavam, Ele dormia.
Dormia porque sabia que o vento era dele. Dormia porque sabia que a tempestade foi ele que enviou. Dormia porque sabia que a lição estava em dia. Dormia porque sabia, porque o serviço de casa estava em dia. Os discípulos estavam sendo treinados, esticados, discipulados. Ele dormia porque sabia que entre uma margem e outra tinha o vento. Então ele nunca perde o controle. Isso aqui é importante, saber que Deus não perde o controle, porque isso aqui nos traz paz. Essa frase, Deus é soberano e não perde o controle, me salvou de naufragar totalmente algumas vezes. Teve duas situações difíceis quando a gente fechou a igreja que a gente pastoreava num bairro aqui da cidade, no bairro Renascer, e a igreja fechou, e eu fui transferido para Belo Horizonte. E nesse período a gente queria ter mais um filho, e a gente tinha a Vitória. Nós tínhamos outras meninas que moraram com a gente e saíram casadas, filhas do coração, mas biológica a gente tinha só a Vitória. A gente estava tentando ter o segundo filho. E para quem quer ter um filho, vai entender o que eu vou falar. Quando você está tentando e não consegue, a impressão que dá é que Deus está dormindo. Deus está no barco, mas está dormindo. Ele está no barco. Por que ele está no barco? Porque Ele é meu Jesus. Mas Ele não acorda. Parece que Jesus não está vendo que eu quero ter um filho. Parece que Ele não olhou para mim. Aí tu olha para o lado, tem gente que espirra de ter um filho. Você fala, meu Deus, eu estou tentando ter um filho, eu criei um, eu quero outro. E a gente estava tentando, e no meu coração estava uma sensação de infertilidade. A igreja tinha fechado, não conseguia ter mais um filho. E nesses dias, várias vezes, eu fui acordar Jesus no barco. Porque eram ventos para mim. Ventos. E eu fui lá no barco, Jesus! Acorda. É só um filho que eu quero. Não estou pedindo muito. Ministerialmente, Senhor, tudo bem, eu não prego mais, mas um filho, me dá um filho, acorda. E Jesus nem abria a porta. Jesus nem respondia dizendo, assim que te digo, meu filho, no momento oportuno terás um filho. Nem isso ele fez, nada, não mandou um profeta para aliviar o meu coração, nada. Jesus continuou dormindo. E várias vezes, quando eu ia orar e batia na porta, ele não abria, ele não acalmava o vento. Essa frase me sustentava. Ele é soberano e não perde o controle. E eu cantava aquela canção, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Só que era difícil para mim, porque a primeira parte da canção falava comigo, a segunda parte parece que não era verdade. Apesar da glória que tem, Tu te importa comigo também. Parece que Ele não se importava comigo. Mas Tu és soberano sobre a terra, era uma verdade, e aquilo me sustentava. Várias vezes era essa canção que eu botava a repetir, porque era uma verdade, essa frase, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto.
Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu está no barco, tu sabe o que está acontecendo. Tu está vendo o vento, tu sabe muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, tu te importa comigo? Te importa comigo? Então eu entrava nesse lugar de a soberania dele, ele não perde o controle. Era a única coisa que me sustentava. Deus está no controle disso. E quarta coisa que esse texto me ensina: a pior tempestade não é a externa. A pior tempestade é a de dentro. Porque Jesus, quando acalmou o vento, ele não virou para ele e falou assim: bando de frouxo, covardes, fracos. Não, ele falou: homens de pouca. Então a tempestade maior não era fora, a tempestade maior era a falta de fé dentro. Porque Jesus levou eles para provar a fé deles, e provou que era pequena. No final, as tempestades de dentro são medidas pela quantidade de fé. E a fé, ela regula a tempestade de dentro, porque a de fora é com Jesus. Nós não temos poder sobre as de fora. Você não tem poder sobre a de fora. Você está orando pelo seu filho sair da droga há anos e você não consegue. Se você pudesse, você faria algo. Não interessa o preço e a forma. Você tiraria o seu filho do pecado hoje, se você tivesse uma forma. Mas essa tempestade é de fora, e a de fora você não tem poder. A de fora quem tem poder é Jesus só. Mas a de dentro, a fé, tem poder de regular. A de dentro, a fé, tem poder de regular. Escute. Não é difícil acalmar a tempestade e fazer baixar as ondas. Difícil é fazer o coração nosso crer e confiar. Difícil é o nosso coração descansar de que Deus tem poder sobre a tempestade. Às vezes, paz fora, mas guerra está dentro. As maiores tempestades na vida do homem não são as externas, são internas. São medos, são traumas, são feridas, são angústias. Tem pessoas aqui me ouvindo agora que você tem medo de ter uma doença. Você nunca teve, mas você tem medo de ter câncer. E você tem uma tempestade dentro do seu coração que você, só com remédio para dormir. Ninguém na família tem, você nunca vai ter, mas tem uma tempestade aí dentro. Essa aí Jesus não consegue acalmar. Porque está aí dentro, é falta de confiança. Eu estava conversando com uma terapeuta, sabe o que ela disse? Que depois da pandemia esperava-se um aumento exagerado, um grande aumento no número de pessoas depressivas. E o efeito foi o contrário, para surpresa da maioria dos psicólogos. Não foi a depressão que aumentou, foi a ansiedade. E o que é a ansiedade? No final da ponta da linha, falta de fé. Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Confia em mim. Está vendo o pardal? Eu cuido dele. Está vendo o lírio do campo? Eu cuido dele. Se eu cuido deles, homens de pouca. Foi o que Jesus disse. Jesus comparou a fé com descanso, com confiança. E a gente sofre por coisas que nem vai acontecer, por falta de confiança, de fé. Aí isso aqui é dentro. Porque Jesus, meus boletos, Jesus, acorda. Quem queria acordar Jesus por causa dos boletos? Jesus, os boletos. Aí Jesus levanta: boletos, vocês não vencerão. Boletos, vocês estão repreendidos. Então todos pagos agora. Quem aqui ia dar um abraço a Jesus e dizer obrigado, Jesus? Aleluia. Para alguns aqui é o marido é o vento. Jesus, o meu marido, aquela tribulação.
Aí Jesus levanta: marido, você que não vale um prego, você agora, a partir de agora, vai ser um homem de Deus. Eu vou, corrigir. Você vai ser um Capitão América, bonito, íntegro, inteligente, de Deus, crente, apaixonado por Jesus e pela esposa, carinhoso. Isso é quase impossível, mas aí esse cara muda, porque Jesus acalma a tempestade de fora. Jesus consegue acalmar. Aí você, uau, Jesus, obrigado. Aí o marido vai orar: Jesus, acorda, a minha mulher que tu me deste. Aí Jesus levanta: mulher, fala menos. A partir de agora, já mudou, esse homem já abraça Jesus: obrigado, era tudo que eu queria. Acalmou a tempestade lá em casa, já só o fato dela falar menos. Ou seja, não é difícil. Jesus, o meu filho, na boca, vai, Jesus, vem cá, agora eu te chamei. Manda um traficante, usa um traficante na boca de um traficante para trazer o cara de volta. Tem vários testemunhos de que o cara estava na noite, na loucura, e um bêbado na loucura dizia: cara, teu chamado não é aqui, volta para Jesus. Vários, porque Deus usa quem quer, a hora que quer, porque a tempestade de fora Ele tem poder, Ele faz como quer. Agora, como que Ele vai acalmar o meu e o seu coração? Jesus não tem problema de acalmar nenhuma tempestade. A dificuldade dele, não que Ele não tenha poder para isso, mas é de acalmar o nosso coração. Homens de pouca fé. Interessante que John Wesley, acho que todo mundo aqui já ouviu falar de John Wesley, um dos maiores pregadores. Dizem que depois do apóstolo Paulo é o maior homem de Deus e pregador que viveu na face da terra, após o apóstolo Paulo. John Wesley estava num barco. Por isso que aqui o exemplo dele cabe. Ele estava num barco e o barco estava a naufragar. E ventos, e de repente, no meio da viagem, o barco afunda, não afunda, ele ouviu pessoas cantando: paz, quão grande paz. Tem um vento, o que está acontecendo? Ele desceu no convés, tinha 5, 6 irmãos moravianos. Os moravianos eram irmãos missionários que tinham uma comunidade de fé que espalharam missionários pelo mundo inteiro. Eles tinham frases do tipo: que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício, e que a minha vida seja essa recompensa, e que nós, se for preciso, venhamos a morrer para que o cordeiro e Jesus recebam toda a glória. Os moravianos estavam de mão dada enquanto o vento soprava e o barco balançava, cantando. Aí John Wesley viu aquilo e falou: eu não sou crente, eu preciso me converter de novo. Que fé é essa que canta na tempestade? Que fé é essa que tem uma paz no meio da guerra? Como diz aquela canção: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de paz em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Jesus não tem problema para acalmar a tempestade de fora. O mais difícil é acalmar a tempestade de dentro. Bom, se eu desse para você 10 milhões de reais agora, quem aqui conseguiria aplacar várias tempestades? Levanta a mão. Não, fala para ele, levanta a mão. Pastor, isso ia ajudar a acalmar bastante vento lá em casa. Olha, até menos, pastor. Já acalmava essas tempestades. Tem um monte de vento que acalma com isso aí. Tá? É verdade, acredito. Mas é interessante você saber que tem pessoas com os 2 maiores índices de suicídio nos lugares com maior renda per capita do Brasil: Leblon, Rio de Janeiro, e Balneário Camboriú. E as pessoas estão com essas tempestades aí bem tranquilas. Está tudo tranquilo. Os boletos aqueles, Jesus já levantou e está tudo em paz. Inclusive está bem casadinho, tá? Tem filhos. Mas por que se joga do 15º andar? Porque existe uma aparente paz do lado de fora. Mais uma tempestade aqui dentro. Por isso que essa paz faz os moravianos cantar no meio do vento, e faz pessoas se jogarem no meio da bonança.
porque essa paz só Jesus pode dar. É a paz que excede todo entendimento. Às vezes, interessante que essas tempestades, Jesus chamando eles de homens de pouca fé, em Mateus ele vai dizer: onde está a vossa fé? Que conta a mesma história. Jesus associa a fé deles não à conquista, porque não tinha nada a ser conquistado, mas Jesus associa a fé deles à confiança, a descanso. Sabe o que Jesus quer falar comigo, com você essa noite, e Ele deseja que isso aconteça aqui? Ele deseja que a gente entre num lugar de confiança e fé, que ainda que amanhã o vento aumente, isso não vai roubar a sua confiança e a sua paz. Ainda que você receba um diagnóstico pior amanhã, isso não vai roubar a sua paz, e não vai roubar a calmaria do seu coração. A fé não é para acalmar a tempestade, mas para acalmar o nosso coração. Tem momentos que Deus acalma a tempestade, mas tem momentos que Deus nos acalma em meio à tempestade. E eu acredito que muitos de nós precisamos disso hoje. Não é de acalmar a tempestade, até porque tempestade vem, tempestade vai. Mas aqui dentro tem tempestades que não param, medos e traumas e angústias que não saem. Por isso que você não consegue mais viver em paz. Por isso que, e você sabe que Deus está falando com você, que a cocaína é só uma fuga para tentar acalmar. O remédio controlado é um subterfúgio para acalmar a tempestade que está aqui dentro. Tem gente aqui me ouvindo que tem medo de coisa que nunca vai acontecer e não consegue ter paz. E Deus pode dar $1 milhão na sua conta, não vai acalmar aqui dentro. E Deus pode realizar os seus sonhos e responder às suas orações, não vai acalmar aqui dentro. E Deus pode não responder suas orações, e você pode ter paz aqui dentro. Eu conheço pessoas com muito menos que nós, com muito menos respostas positivas de Deus, que tem muito mais paz que nós. Nossa cabeça tem muita coisa ultimamente. A gente tem abandonado a fé simples. Fé nos faz ter paz em meio à tormenta, nos faz dormir no barco da vida, mesmo com ondas violentas nos atormentando. A fé faz um menino não perder a paz debaixo de gritos de um gigante. Em meio a ondas, Jesus nos convida. Jesus nos convida a usar a fé não para baixar as ondas, mas para descansar. Sabe qual é o convite de Jesus no barco? Ei, desce aqui e dorme comigo. Desce aqui, eu estou tranquilo, por que você está preocupado? Ô Jesus, o senhor não está vendo? Não, eu estou vendo, eu estou tranquilo. Deixa eu dar uma notícia para você, guarda isso no seu coração. Jesus, homem, dormia, mas o Jesus Deus nunca dorme. Vou repetir: Jesus, homem, dormia, mas o Jesus Deus nunca dorme. A Bíblia diz que o nosso Deus não dorme, nem tira uma soneca. O guarda de Israel vigia a nossa vida. Ainda que Jesus aparentemente não está respondendo a sua oração, parece que ele está dormindo, aparentemente, porque no final ele está no controle de tudo que está acontecendo. E quando passar a tempestade,
você vai sair mais parecido com Ele. Não deixe o vento, a tempestade, a tribulação. Não existe nenhuma dessas situações que o Senhor não possa acalmar. Mas tem alguns ventos e tempestades que vêm sobre nós para provar e esticar a nossa fé. Ele quer nos acalmar. Aqui eu entendo bem o salmista. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Aqui é um tripé do caos. Como assim, pastor? O tripé do caos: vale, sombra e morte. Lugar fundo, depressivo, sombra, escuridão e a morte soprando no ouvido. Esse é o tripé do caos. Sabe o que o salmista está dizendo? Ainda que o vento esteja violentamente batendo no meu coração e nos meus ouvidos, eu não temerei mal algum, porque eu tenho fé o bastante para sair daqui. Não. Porque eu tenho fé o bastante para sair desse vale e fazer o vale um grande rio. Não, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está no barco. E se Ele está no barco e Ele está dormindo, é porque Ele sabe o que está fazendo. E eu quero que você receba no seu coração agora. Feche seus olhos por um instante. Eu quero ler Salmo 121 para você. Feche seus olhos, receba essas palavras para você pegar no seu coração. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem. Não dorme aquele que te guarda. Certamente não, de maneira nenhuma cochila o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor dia e noite. Como sombra que te guarda, Ele está à tua direita. Não te molestará o sol de dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor ao sair e ao voltar, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Quem recebe essa palavra no seu coração? Vamos orar? Você tem duas opções de oração. Preste atenção. A primeira opção é: Jesus, acorda ele está dormindo, gente, acorda ele, dá um grito bem alto aí, talvez ele ouve. Jesus, olha aqui o meu filho, olha o meu casamento, olha a minha casa. Não tem problema, e eu entendo você. É difícil. A cura é uma necessidade, o diagnóstico é 3 dias de vida. É difícil. A outra opção é: Jesus, o Senhor está no barco, me dá confiança de que o Senhor não perdeu o controle de nada, e me traz paz para me poder cantar no meio da minha tormenta. Você tem 2 orações a fazer. Escolha. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, seria nobre a mãe pedir pelo filho, a esposa pelo marido, o empresário pela empresa, o amigo por um amigo, o neto pelo avô. Seria justo, nobre e nada de errado. Os discípulos fizeram o que nós fazemos, o que nós faríamos. Nós acordaríamos o Senhor. Mas essa noite, não importa a tempestade que está lá fora, acalma a do coração, acalma aqui dentro, Jesus. Porque mesmo que a tempestade aumente, se o Senhor acalmar aqui dentro, está tudo bem. Mesmo que as coisas piorem, se o Senhor acalmar aqui dentro, tem um lugar em Jesus que a nossa fé
é sólida. Esse lugar em Jesus faz a gente passar pelas tempestades com confiança, com fé. Minha oração é que você possa passar pelas tempestades, mas que Ele acalme a tempestade do seu coração, porque vai passar. Eu tenho uma boa notícia boa para te dar: vai passar. Jesus disse: vamos para o outro lado. Sabe o que significa? Que você vai chegar do outro lado. No meio vai ter tempestade, mas Ele disse que vai chegar do outro lado. Se Ele falou que vai chegar do outro lado, fica tranquilo, vai chegar do outro lado. Se Ele prometeu que a sua casa vai servir o Senhor, a sua casa vai servir o Senhor, vai chegar do outro lado. Se Ele prometeu a presença dEle no vale da sombra da morte, é porque a presença dEle vai estar no vale da sombra da morte, e no último segundo Ele vai estar com você. Recebe essa palavra no seu coração. Amém? Glória a Deus.